Olá, gente. Seja bem-vindo a mais uma conversa entre amigos sobre o livro O Ministério do Pastor. Incrível para imaginar, mas estamos chegando ao fim de uma conversa extraordinária sobre o ministério pastoral. Estamos chegando ali o capítulo 10 desculpa, é capítulo 9. Estamos pensando hoje: encoraje as ovelhas mais fracas. Acabei de conversar com os participantes de hoje que este capítulo é extremamente relevante. O trabalho pastoral, o trabalho missionário, plantação de uma igreja, pastoreando uma igreja normal dentro da realidade evangélica, normal dentro da realidade até batista, é de enfrentar desafios que muitas vezes vão deixar um pastor, deixar um líder cansado. E muitas vezes até aquela tentação de pensar: puxa, será que estou fazendo alguma coisa que vale? Pessoas estão sendo transformadas. Pessoas estão crescendo na sua fé. E os desafios são muitos. Mas o grande valor deste capítulo de hoje, falando sobre a questão de encorajar as ovelhas mais fracas, para nós, realmente, é o momento de cair na realidade e nos relembrar dos desafios do ministério pastoral nos contextos onde muitos de nós vamos até ministrar. Muitas vezes a gente vai ver aquelas grandes igrejas, pode ser batista ou evangélica, sei lá o quê, a gente vai pensar: puxa, isso é o modelo do sucesso. Olha aqui, aquele pastor, ele não tem tantos problemas. Ele está ali como ministério, a máquina está funcionando, está beleza, está indo para frente, e eu estou aqui com um grupinho, e todo dia é mais um problema, todo dia é mais um desafio. Certamente eu estou fazendo uma coisa errada. Bom, nós já sabemos que pastores de grandes igrejas também têm dor de cabeça, também têm seus problemas, mas são problemas diferentes. Muitas vezes, essas igrejas não são compostas de pessoas mais simples ou pessoas que vêm de situações extremamente difíceis, extremamente complicadas. E as igrejas menores, historicamente, tradicionalmente, têm sido compostas de pessoas saindo, normalmente, de condições mais desafiantes financeiramente, moralmente, relacionalmente, culturalmente. Isso sempre tem sido o jeito da plantação de uma igreja evangélica em qualquer contexto mundial. Ou seja, quase nunca aconteceu uma plantação de uma igreja evangélica em que você começa com pessoas altamente formadas, altamente estáveis, com empregos excelentes, com nenhum problema social que está ali enfrentando. Simplesmente isso não acontece, quase não acontece. Então, nossas igrejas, e muitas das igrejas onde nós vamos ministrar, onde eu sou membro ministrando, nós estamos numa comunidade que está cheia, 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 cheia de problemas. Cheia. E eu sei, com toda humildade, que nós enfrentamos em Curitiba, em comparação ao Rio de Janeiro, em comparação ao São Paulo, é muito pequeno, mas tem uma comunidade de 10 mil pessoas. Mas é complicado. E também eu sei, com toda honestidade, as diferenças são mínimas entre esta comunidade e São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Porto Alegre. A única diferença é, aqui nós temos uma comunidade de 10 mil pessoas com seus desafios, e o Rio de Janeiro tem 600 comunidades iguais, ou São Paulo tem 800. Mas as dinâmicas são iguais.
pessoas saindo de circunstâncias muito desafiantes, querendo crescer em Cristo Jesus, mas o crescimento pode ser extremamente lento. Só encerrando esta introdução aqui. Hoje, eu lembro meu pai. Meu pai era filho de um sueco. Aí os suecos eram navegadores dos grandes mares, igual dos portugueses. E sempre houve até um medo, uma superstição na cabeça destes navegadores dos mares, principalmente norte do Atlântico. Sempre houve até um pesadelo. E o pesadelo destes navegadores foi chamado o Maelstrom. Maelstrom. Em português, a gente ia traduzir o turbilhão, um tipo de tornado aquático que ia até o barco fica por perto e, de repente, o poder gerado do turbilhão ia até pegar o barco e até levar o barco para o fundo do mar. Isso foi até uma superstição dos marinheiros suecos de gerações, séculos atrás. Mas há um sentido em que meu pai vivia com aquela ideia na sua cabeça. O maior medo do meu pai ele veio de uma família muito pobre, circunstâncias muito instáveis. Deus salvou a vida dele. Ele nunca ganhou muito dinheiro, mas ele foi salvo. Mas o maior medo dele é que ele ia cair mais uma vez dentro desta confusão social em que a vida desmonorou. E isso foi até o grande alvo dele. Aí, Marcos, não faça isso, não. Aí eu tinha uma irmã que entrou nesta turbilhão e a vida dela foi, infelizmente, severamente impactada. Então, sempre foi medo. Então, nossas igrejas, a grande maioria das nossas igrejas, particularmente os menores, em comunidades mais desafiantes, estão cheios de pessoas profundamente impactadas por circunstâncias difíceis, famílias instáveis, problemas com vícios, problemas econômicos, muitos desafios, violência, crime, você já sabe até a realidade. E a questão se torna: qual é a vontade do Senhor? Este ministério vai requer que o pastor esteja pronto de pagar um preço? A resposta é: sim, haverá um preço. Este ministério vale a pena. Bom, isso é o tema da nossa conversa de hoje. Se me não engano, pastor Roberval, eu creio que você vai nos facilitar nesta conversa de hoje. Tu tens a palavra e o assunto é cuidando bem as pessoas bem perto. Gerada do turbilhão social. Obrigado, pastor Mark. Obrigado a todos os irmãos aí, os pastores. Uma alegria enorme e também um grande privilégio e edificante esses nossos encontros aí, e que hoje seja também mais um desses, que nos traga aí respostas, que nos tragam mais perguntas também, e que nos inquiete o coração a praticar todos os ensinos, todas as meditações, tudo aquilo que a gente tem aprendido por meio da palavra, aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo aí nessa caminhada juntos. Tá joia? Então eu vou começar a nossa primeira pergunta aqui com o pastor Francimário e depois um comentário aí pelo pastor Carlos, ok? Pastor Francimário, a primeira pergunta do capítulo 9 é: como não desanimar
diante de tantos esforços, e aí eu digo aparente, falta de resultados visíveis. E o desdobramento dessa pergunta é: como vencer a tentação de ignorar, rejeitar ou abandonar pessoas, aquelas pessoas que são difíceis e que promovem ou que estão o tempo todo em situações desafiadoras? Ajuda a gente aí, meu irmão. Bom dia, pastor Roberval, amados irmãos. O assunto aqui ele é de extrema importância para nós e um grande desafio sobre essa questão em si, como não desanimar diante de tantos esforços e aparente falta, né, de resultados visíveis. Eu acredito que essa questão, e na prática da nossa vida e ministério, o modelo é Cristo. Nós temos Jesus Cristo como o nosso supremo pastor, e olhando para a humanidade de Cristo, nós percebemos que ele passou por tudo isso. E percebemos que Pedro, por exemplo, alguém que esteve sempre próximo de Cristo, negou, Judas o traiu, e nós estamos no meio disso tudo, irmãos. Não é fácil. Não vamos falar que é fácil, porque não é. Nós precisamos, de fato, para nós exercermos esse ministério com essa pegada de cuidados das pessoas que estão fragilizadas, estão passando por dificuldades diversas, e nós encorajarmos essas ovelhas mais fracas, nós precisamos, de fato, a cada dia, estarmos sendo encorajados pelo Senhor Jesus. E aqui implica algumas questões práticas, meus irmãos. Precisamos cultivar uma vida de oração, leitura, aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, porque podemos cansar no meio da jornada, podemos se fadigar, podemos ter momentos de dificuldade, mas precisamos também saber reconhecer isso e buscar ajuda. Então, tudo que nós fazemos no reino de Deus não é vão, disse o apóstolo Paulo. A nossa obra no Senhor não é vão. E nós podemos confiar, de fato, nesta palavra, que é a palavra de Deus. Então, todo dia nós precisamos lutar com isso, porque nós vamos lidar com pessoas que aparentemente não querem nada com nada. E às vezes nós temos dúvidas se aquela pessoa até mesmo nasceu de novo, diante dos desafios que nos sobrevêm. Então nós precisamos focar em Cristo, o foco é Cristo, o foco é servir a Cristo e, consequentemente, servir mesmo essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, desafiadores, e sem rejeitar. Rejeitar, eu diria que é a parte mais fácil. Rejeitar qualquer um pode fazer. É fácil fazer isso. Agora, cuidar não. Cuidar é só para os valentes, para os servos, para aqueles que sabem que foram chamados com esse propósito e com essa finalidade. E saber, irmãos, que o ministério não é nosso, é do Senhor. E se é do Senhor, é Ele que manda e nós precisamos obedecer. Sem se esquecer que quem é o supremo pastor é Jesus Cristo. Nós somos pastores que estão debaixo da autoridade do nosso supremo pastor Jesus Cristo. Então, quando tentados, precisamos resistir à tentação e focar em Cristo, porque ele nunca desistiu de Judas Iscariotes. Sabendo quem ele era, Jesus amou ele da mesma proporção que amou os demais. E isso me chama muito a atenção.
Obrigado, pastor Roberval. Obrigado, pastor Francimário. Que desafio, né? Pastor Carlos, por favor, faça aí os comentários. Bom dia a todos. Que a paz maravilhosa do Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Realmente um desafio, e um desafio muito grande. Eu achei bem interessante, fazendo essa leitura prévia aqui, quando Brian traz o texto de 1 Tessalonicenses 5,14, ele vai dizer: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestemos os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A longanimidade, a paciência, que eu creio que cada um de nós não pode ter a paciência de Jó. Eu diria que ela ou seria para nós insuficiente, mas a paciência de Jesus Cristo, que foi muito mais além do que a própria paciência de Jó. E eu creio que essa exortação que Paulo faz aqui é muito interessante, porque às vezes a igreja conhece o seu pastor dentro do sentido fisionômico, mas a igreja precisaria conhecê-lo no seu todo, nas áreas da sua vida, naquilo que ele faz, naquilo que ele labuta, naquilo que ele está entregando como algo que pertence ao Senhor. E eu creio que Paulo, ele abre, né, o seu coração aqui para dizer que o trabalho do pastor, e eu aqui peguei, assim, vamos dizer assim, 3 pontos iniciais que é necessário fazer. No sentido de labutar, onde esse trabalho vai exigir, muitas vezes, uma exaustão muito grande, muito forte. O segundo é presidir, ou seja, estar literalmente no comando do seu rebanho. E aí eu entendo, no primeiro momento, sem delegar a outro essa função, mas conduzindo, né, a igreja no caminho da justiça, em que ela deve não apenas conhecer, mas trilhar também. E a terceira, admoestar, ou seja, ensinando todas as verdades de Deus. Então, eu penso que, além dessas considerações de conhecer o pastor, ou os pastores, depende da igreja, a congregação deve julgá-lo com justiça e amor. Não por causa, às vezes, do seu carisma, do seu encanto pessoal, da sua personalidade, né, da sua oratória, da sua forma de pregação, mas entender que a função dele é uma função de chamado e que ele prestará conta ao Supremo Pastor. E ele também, de uma certa forma, direta ou indireta, ele precisa desse amor da igreja. Ele precisa desse reconhecimento, porque não é tão simples. Muitas vezes a gente imagina isso. Eu, hoje, não estou atuando diretamente como pastor, mas, assim, estou dentro da igreja e percebo a dificuldade que os nossos 2 pastores que estão liderando nesse momento têm. Essa pandemia, ela trouxe uma realidade e uma verdade ao mesmo tempo, porque como lidar com essas pessoas hoje, que talvez não se acomodaram de alguma maneira a estarem em casa online? E foi uma ferramenta que foi usada, mas que não foi deixada para que ela pudesse ser exercida em todo o tempo. Ela foi uma questão, na minha visão, opcional, e que hoje ela pode atingir outras pessoas, mas ela não poderia atingir a igreja. Então, eu vejo que a comunhão, essa koinonia que deve haver com a igreja, ela não pode ser apenas vista de uma forma online, como hoje nós estamos, pela distância de cada um de nós, mas como bom seria se estivéssemos todos reunidos, todos juntos, conversando, falando. Então, eu acredito que Paulo aqui ele vai nos orientar que
a nossa tendência não é de abandonar, mas muitas vezes isso vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu quero pensar que quando a gente não vê alguns resultados que são feitos, isso eu experimentei durante 9 anos aí no campo de milagres, essa labuta, a tendência é desanimar ou acharmos que estamos falhando e tentar corrigirmos de alguma maneira. E eu penso que esse método é um método empregado pelo mundo. Acho que o Brian ele foi muito feliz também nesse sentido. O que precisamos é lembrar, e eu entendi aqui, na minha modesta visão aqui, que ele também disse que é um imperativo designado por Jesus de investir tempo com pessoas. Esse investir tempo não é aquela coisa corriqueira de como vai, tudo bem, você está bem, Deus abençoe. Não, é estar junto, é partilhar, é compartilhar junto. Então, veja que Brian ele faz o seguinte alerta, ele nos dá. É muito comum entre os pastores ignorar pessoas difíceis e situações desafiadoras, pois demando tempo em socorrer o irmão ou a irmã mais fraco na fé, pois com certeza será extenuante e muitas vezes até frustrante. Ele vai dar o exemplo aqui do casal, que ele sempre trabalhou, que ele sempre foi junto, enfim. Então, eu sei que em alguns contextos, as igrejas, que por ter um número maior de membros, vai haver uma certa dificuldade para que o pastor pudesse estar, então, digamos assim, com cada uma delas, no sentido presencial, estando junto com elas. Mas eu creio que é essa luta que tem que haver. Não pode haver aí um consenso de pensar que, olha, é porque tem muitos membros, se eu visitar um e não visitar o outro. Então, ou delega-se funções para que isso seja feito, mas eu creio que há uma diferença muito interessante. E muitas vezes a gente tem ouvido isso de pessoas assim, puxa, eu sei que é uma bênção vocês estarem vindo aqui, mas o pastor poderia estar aqui. Então, a ovelha, como ela é natural da própria ovelha, ela é dependente de quem? Do seu pastor. Em todo tempo ela está aí dependendo. Então, quando você está à frente aí, a gente sabe que não é fácil, porque você tem que estar presente mesmo com todos os tipos de compromisso, com todos os tipos de atividade. Então, eu creio que é uma luta aí como vou resumir aqui o que entendi aqui, é a luta contra o pecado, é árdua e constante na vida do crente. Isso não vai parar, né? Essa fragilidade da consciência, desses fatores que vão determinar aí os cuidados redobrados e persistentes por parte do pastor, né? Eu achei, para finalizar, interessante quando Brian ouve do pastor Al Martin aqui, que é um pregador batista, essa frase que me chamou a atenção. Nosso trabalho como pastores é conduzir pessoas ao céu na melhor condição possível. Como pastores, somos chamados a tornar a transformação dessas pessoas possível. Meu irmão, isso não é brincadeira. Isso é algo extenuante, isso é algo que vai causar fadiga, sem dúvida nenhuma. E sabemos que o Espírito de Deus é quem vai realizar a obra de transformação, né? O Senhor quem tem o cuidado para com os pobres, os fracos e ajuda os necessitados. Porém, isso não pode ser um motivo de nós não estarmos à frente disso. Então, eu quero pensar aqui que é um desafio tremendo, mas um desafio que, com oração, com palavra, com longanimidade, pode ser vencido com o tempo. E essa bênção, eu creio que ela é ministrada no poder do Espírito Santo de Deus. Então, as minhas considerações são essas daqui. Deus abençoe. Excelente, pastor Carlos. Pastor Mark, queria falar agora ou depois da próxima pergunta?
Ué, Pastor Roberval, sempre tenho uma observação. E este assunto aqui, meus irmãos, eu vou repetir para todos que estão participando ou assistindo. É um assunto extremamente relevante para o ministério atual de, vamos falar honestamente, pastor Roberval, quem sabe 85, 90% dos pastores. Você não está pastoreando igrejas de 2.000 pessoas e não parece que tem problemas igual os problemas sendo descritos aqui. Você já sabe por quê? Sabe por quê, pastor Roberval? Aquela igreja de 2.000, 3.000, 5.000 está ali sugando todos a membresia madura das igrejas menores e, claro, não tem tantos problemas como a gente está descrevendo aqui. Alguém já investiu nas pessoas. Para nós, isso é nossa realidade. E eu creio que nós precisamos abraçar esta realidade. Muitas pessoas em nossas igrejas são pessoas vindo de circunstâncias incrivelmente desafiantes e vão conviver com aqueles desafios há muito tempo. Pastor Roberval, eu trabalho muito com a Junta de Missões Nacionais na área dos seus projetos de Cristolândia. Muito interessado, muito apoiador. Eu estou totalmente em favor, dando apoio à medida que posso. Mas um assunto que eu tenho em conversa com líderes é esta questão de recaída. A recaída. Meus irmãos, pode acontecer. Pode acontecer no vício. Pode acontecer num estilo de vida. Pode preencher até as piores coisas. Bebida, drogas, prostituição, homossexualismo. A lista pode ser longa e os assuntos podem ser muito bem pesados. Mas pode acontecer, pode acontecer. Por que eu digo isso com tanta convicção? Provavelmente vocês que estão aqui participando hoje já foram para uma prisão. Eu já fui, já preguei muitas vezes nesses contextos. Sempre fico impressionado, já fui convidado a te retornar. Eu fico impressionado no número de pessoas que se declaram evangélicos. Impressionante. Impressionante. Bom, quem sabe muitos não são, ou alguns não são. Mas quem sabe, pastor Roberval, o desafio estamos vendo aquelas ovelhas fracas que não foram bem pastoreadas. Então, só fechando o ponto aqui, eu coloquei ali até uma série de perguntas para provocar a conversa e só deixar a gente pensar. É possível que alguém poderia ser muito bem comportado socialmente e não regenerado? É possível que alguém pode ter muitos desafios de crescimento cristão e ser regenerado? A questão é válida. E as respostas, as duas perguntas, na minha opinião, são sim, sim e sim. Você pode ser muito bem comportado socialmente, sem muitos problemas, e não ser regenerado. Por quê? Muito comportamento social, particularmente aqueles escândalos que vão provocar atenção. Uma pessoa socialmente bem ajustada, com boas condições, uma criação boa, a gente reconhece isso, pode se comportar bem. Quem sabe igual ou melhor do que muitas pessoas que vão se declarar cristãos evangélicos. A questão é, qual foi o ponto de partida para esta pessoa? De onde vem esta pessoa?
Será que esta pessoa está subindo até a mesma montanha? A resposta é não. Cada um tem sua própria montanha. Cada um tem suas experiências. Muitas pessoas entrando nas igrejas evangélicas, pastor Roberval, vêm de condições sociais profundamente caóticas. Profundamente caóticas. Quantas vezes, pastor Roberval, eu tenho conversado com bons pastores que vão dizer: o maior dor no meu coração foi falta de um pai fiel ou até um pai na minha vida. Quantas vezes? Não dá para me lembrar, mas acontece com uma certa frequência. Eu vou dizer isso. Tudo isso para dizer o quê, pastor Roberval? Nossa membresia é uma membresia profundamente impactada pelos efeitos dolorosos do pecado. E muitas vezes a gente vai ver, em nossa visão, muito pouco crescimento, pastor Roberval. Mas a questão não é, puxa, será que esta pessoa que vem de uma situação muito estável e esta pessoa que vem de uma situação oposta, mas esta pessoa está muito mais avançada, mas esta pessoa já começou com muitos fatores em favor daquele bom comportamento. Essa outra pessoa, se só levar em conta de onde vem a pessoa, quem sabe a pessoa, de fato, está mostrando um crescimento significativo. Tudo depende, pastor Roberval, dos olhos de fé, para entender nosso povo, de onde vem, onde está e para onde está indo. Isso seria a minha observação. É um chamado para olhar em nossas congregações de uma visão diferente, de não fazer comparação, mas fazer aquela pergunta: de onde esta pessoa começou na sua vida? Quais foram os fatores negativos, quem sabe, impactando esta pessoa? E na luz de onde a pessoa está, será que Deus não está de fato fazendo uma obra de crescimento? Mas é uma obra extremamente lenta devido ao fato que os desafios são profundos. Mas isso não quer dizer que Deus não está atuando. Algo para a gente contemplar. Muito bom. Quanta profundidade, quanta coisa. Temos desafios aí pela frente, né? E quanta coisa maravilhosa. Porque a garantia, como nós já ouvimos até agora, é de que é uma tarefa do Senhor. Nós somos cooperadores dele nessa obra tão maravilhosa. Pastor Cleverson, a segunda pergunta ela está muito ligada à primeira. Depois a gente pode até voltar nela se tiver um tempinho. Eu queria pular para a segunda ou para a terceira pergunta. Sumiu aqui. Opa. Para a terceira pergunta, pastor Cleverson, está aí? Estou aqui. Opa. Pastor Cleverson, observando de tudo aquilo que a gente já ouviu até agora, e observando 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 14 e o 15, qual a importância de atentar para as instruções de Paulo? No primeiro momento, a gente viu aí essa tentação ou o desânimo na falta do resultado. Mas também existe uma maneira correta de fazer, que é segundo as Escrituras. E Paulo dá algumas orientações aqui. Então, tem duas perguntas aqui. Qual a importância de atentar para as instruções de Paulo? E aí, o desdobramento dessa pergunta é: qual é o perigo de inverter a ordem? Né? Então, ele diz que é para admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos. Mas a gente pode correr o risco de uma falha de discernimento, a gente pode inverter essa ordem e admoestar o desanimado, amparar o insubmisso, ou fugir do confronto, ou deixar as coisas acontecerem lá. Então, pastor Cleverson e depois o comentário do pastor Robson. Tá bom? Ajuda a gente aí, meu irmão. Ok. Estou aqui ainda
processando o que foi dito até agora. Que Verdade. é um conteúdo denso, porque é um assunto muito importante. Até falando da temática geral de hoje, eu li o capítulo ontem à noite e fiquei feliz porque eu sabia que poderia participar hoje. As últimas 2 ou 3 semanas eu não pude por causa de compromisso aqui com a família, mas hoje eu estou aqui com vocês e eu fiquei feliz porque realmente é uma área que, aí falando de mim mesmo, é um grande desafio para mim, porque diante disso que a gente está falando, do nosso investimento nas vidas, e a gente vê assim a falta de sucesso aparente, né? A gente já aprendeu, a gente não deve olhar a curto prazo, mas a longo prazo, mas isso vai cansando. E eu sou uma dessas pessoas, desses pastores que às vezes chega no limite. Muitas vezes eu fico cansado mesmo e pensando se eu estou agindo corretamente, o que tem de errado em mim, ou até a outra pessoa, será que vai mudar mesmo? Eu tenho que ser sincero, isso nos desgasta muito. Eu fiquei feliz, falei, poxa, eu não estou sozinho nessa. Até escreveram aqui um capítulo sobre isso, né? O Brian escreveu aqui. Então foi muito bom saber que estaria com vocês. E aí, nessa questão, eu só vou ser até bem direto aqui. Eu penso que, eu estou lendo aqui na tela do computador, eu penso que o perigo é que a gente vai fazer o trabalho errado, né? Não haverá transformação nesse caso, porque a gente vai aplicar o remédio errado naqueles que precisam da cura. É isso que vai acontecer. Eu vou admoestar o desanimado, ele está precisando de consolo. Eu vou amparar o insubmisso, ele está precisando de alguém que o confronte, que o faça pensar os seus caminhos, as suas atitudes. Aí, é claro, geralmente, não, e de fato, isso aí é o caminho mais fácil, né? Lidar com o insubmisso, sem confrontá-lo, vamos dizer, pode ser o caminho mais fácil para você evitar desgaste, mas não é o caminho certo. Admoestar quem está ali desanimado, de repente você faça até um bom discurso, mas é isso que a pessoa está precisando. Então, muitos acabam invertendo aí essa ordem, porque é um caminho mais fácil. É complicado você admoestar pessoas insubmissas, porque elas não gostam de confronto. E aí, muitas vezes, quando a gente mexe ali na ferida, muitos problemas surgem, porque a igreja é uma rede de relacionamentos. E essas pessoas acabam influenciando outras, mas a gente não pode fugir disso, né? A gente não pode fugir da batalha. E é até bom quando você mexe na ferida e que aí vira aquela vamos dizer, aparente confusão, por causa da rede de relacionamentos, mas é porque o povo está precisando ser tratado. E é dessa maneira que o pastor vai tratando as pessoas, né? Vai tratando as ovelhas que Deus colocou sob seu cuidado. E aí, qual a importância de atentar, né, para o que Paulo nos diz aqui em 1 Tessalonicenses? É porque aqui a palavra nos dá o caminho. É como se fosse aqui a bula do remédio, né? Olha, tem que ser usado assim. Se fizer diferente, vai dar errado. Vai ter problema. O doente, ele não será curado, ele ficará mais doente ainda. Então, a importância é essa, porque a palavra ela nos dá a direção correta do que devemos fazer. Muito bom. Pastor Robson. O pastor Roberval, que eu posso ver aqui na minha tela, pastor Robson não está presente, ele nos informou no grupo do chat que 2 pastores estão fazendo, que eu entendi, uma visita não planejada e foi necessário para ele atendê-los. Ok, obrigado. Eu tive a sensação, me enganei aqui, me equivoquei, achei que ele estava presente aí.
Então, eu queria fazer só um comentário também rápido, o pastor Clebson falou. Eu me lembrei do texto de Ezequiel 34, né? Quando o Senhor traz ali uma exortação contra os pastores, onde ele diz lá que, olha, as doentes você não curou, as fracas você não... a gente sabe aí, alguns dizem que há livros gêmeos, né? Tanto no Antigo Testamento tem um livro gêmeo no Novo. Então, alguns textos também a gente pensa muito próximo disso. Mas excelente observação. E a importância de fazermos aí o diagnóstico, né? Com quem nós estamos falando. Eu lembro que numa ocasião aqui, num processo que poderia talvez ter foi um processo de disciplina muito brando, porque não houve resistência, foi algo muito bom, né? A gente ficou muito feliz com o que Deus fez aqui. Mas num primeiro momento, algumas pessoas eu tive que chegar e acalmar os ânimos e dizer assim, gente, com quem que nós estamos falando? É com o irmão ou com o lobo? Eu tive que chegar a esse ponto, porque parece que a gente entra numa situação antes de ter o diagnóstico com quem nós estamos tratando, a gente já vai com o veredito, né? Antes sem nenhum diagnóstico, já dá o veredito e a gente pode cometer esses erros aqui de dar o remédio errado, né? Ou dar aí uma cocada para um diabético, né? A gente acaba matando ele. Ok? Vamos então para... O pastor, permite só mais um comentário. Né? Você falando, a gente já dá o veredito antes de conversar. Ontem eu estava refletindo sobre isso, até antes de ler mesmo o capítulo, mas de uma experiência com um irmão que faz parte da minha equipe, que é um servo valoroso de Deus. Ele é uma bênção. Tive uma reunião com ele ontem, e aí eu estava repensando as minhas atitudes há uns 2 anos com ele mesmo. Eu fiz exatamente isso que você está dizendo aí. Eu dei o veredito por causa das primeiras impressões, cometi esse erro, né? E me fechei com relação a ele. E aí depois o Papai do Céu ensina a gente, né? E esse irmão, a gente trabalha junto, ele é uma benção aqui na equipe de evangelismo. E é exatamente o que você está dizendo aí. Então, glória a Deus porque ele nos corrige, nos aperfeiçoa. Que bênção e que segurança nós temos, né? Que segurança é essa de a gente poder confiar nele? Né? Eu lembro também aqui, a gente vai falando e vai vindo textos, né? A síndrome de Jonas. O Jonas que dá o veredito sobre um povo e fica irritado porque Deus não fez aquilo que ele achava que ia fazer, né? Deus trouxe ali graça, Deus manifestou sua bondade. Então vamos lá. Pastor Roberval, mas também eu queria só destacar um tema que eu estou vendo até suas observações. Eu coloquei uma observação também da mesma direção. A importância que uma igreja local tem numa abordagem de discipulado que a sua igreja vai trilhar e aplicar. Muitas vezes, meus queridos amigos, aquele que deixa, na minha opinião, que deixa um pastor exausto, como o pastor Brian falou, aquela ligação mensalmente, 10h30, 11 horas da noite, para você chegar ali e tentar até apaziguar um conflito. Aí, quantas vezes em seguida isso vai... E você vai ficar muito cansado. E essas são as coisas que vão deixar a gente muito cansado do ministério. Eu lembro até agora, o casal já foi para a glória, mas como pastor jovem, um diácono em que sua esposa ia deixá-lo com uma certa frequência. E eu recebi a ligação, não, eu estou deixando ele. E eu fui para lá, irmã, pode explicar o porquê? E ela ia olhar para mim para dizer, pastor, eu não quero deixá-lo. Agora é mais complicado. Então, o que você queria fazer?
Não, eu estou querendo chamar a atenção dele, porque é isso. É o único jeito para mim até chamar. Quantas vezes a gente faz isso antes de... Eu vou fazer isso para o resto da minha vida? Esses são líderes da igreja. Algo que eu tenho enfatizado é que tem que ter uma trilha. E é para você descobrir o que você acha que seja uma trilha efetiva. Vocês me conhecem, vocês já sabem a trilha que eu ia recomendar. E isso seria uma trilha em que haverá perguntas ou conversas saudáveis. Aquele estudo, a busca de santidade. Só tem um objetivo, gente, busca de santidade. Quais são as áreas em que você precisa trabalhar? É só isso. É só isso. Bom, eu uso o livro Busca de Santidade. Quem sabe você vai ter outro jeito. Tá tudo bem, não há nenhum problema. Porque o objetivo é simples. Identifique as áreas em que você precisa trabalhar. E vamos conversar sobre seus planos de como você vai fazer isso. Isso é assumindo uma postura mais ofensiva do que defensiva. Mas tem que ter sua trilha. Ou exerce-se em piedade. Ok, gente. Quais são as áreas em que todos nós precisamos trabalhar? Vamos trabalhar juntos e mantendo conversa sobre essas questões. Claro, alguém que não quer entrar nessas conversas, como Batista, eu vou dizer, você realmente queria ser membro desta igreja? Uma igreja que valoriza estas coisas? Muitas vezes eu creio que a pessoa, quem sabe, não está querendo até entrar nesse caminho de discipulado. Mas uma trilha, eu já falei com vocês, também, um estudo. Mas o valor deste estudo é puxar boas conversas. Puxar boas conversas. Gente, não há cura, não há avanço, não há libertação se a pessoa não está entrando na luta. Mas esta luta é uma luta em que todos nós estamos trabalhando. O ponto que precisamos entender, para mim, uma forma de não ficar desanimado, pastor Roberval, é sentir que eu estou lutando para avançar. Mas só reagindo, isso é cansativo. De vez em quando, sim, está tudo bem. Mas com uma certa frequência, tem que tomar uma postura diferente de entrar na ofensa, no ataque, nessa questão de santificação, e não ficar ali só esperando para a reação. Então, uma palavra de encorajamento. Entre no ataque. E coisa que eu faço, nossa igreja, você já sabe, eu estou participando numa congregação, numa comunidade bem pesada por Curitiba. E 2 horas, domingo à tarde, o próximo passo de discipulado, qualquer pessoa que está querendo receber discipulado, estou aqui, eu e Caroline, estamos ali na igreja. E nós vamos avançar. Coisa simples, você já sabe, coisa simples, é palavra, é conversa. E 1h15 minutos, 1h30. E depois disso, eu vou pedir, agora vai comigo fazer visitas evangelísticas. Vai comigo fazer visitas evangelísticas. Investir na pessoa. Gente, investir em quem? Investir em quem tem potencial, claro. Mas, principalmente, quem tem interesse. Quem tem interesse. Alguém que está dizendo, eu queria crescer. O meu compromisso com aquela pessoa, então, eu queria crescer contigo. Então, isso é sempre até a política do meu ministério. Eu vou ajudar qualquer pessoa que está querendo ter apoio. E dentro de uma visão que vai levar a um crescimento
mais saudável. Bom, observações, quem sabe, de aplicação, pastor Roberval. Obrigado. Excelente, excelente. Seguindo essa mesma linha, o pastor Francimário, a pergunta número 4, né? Seguindo esse mesmo raciocínio que a gente está caminhando aí, é como discernir e proteger o irmão fraco. Porque se nós, pastores, temos a dificuldade, às vezes, de discernir isso, e a gente já vai com o veredito, a gente pode... Imagina a congregação, imagina o grupo dos irmãos, outros irmãos que têm talvez um pouco menos maturidade que o pastor. Então, como discernir e proteger esse irmão fraco? Pois nem todos na congregação o vê como irmão fraco. Às vezes vê como alguém que é um rebelde mesmo, alguém que não quer nada, e já dá pode ter essa postura. Que por ser fraco, né, ele causa problemas, ele tem recaídas, ele tem dificuldades, né, por ser fraco. E observando Romanos 14, 1-3, onde tem uma orientação de assim, acolhei, né, fala de acolhimento, acolhei o débil na fé. E lá no finalzinho, vamos pensar numa pergunta assim, por que nós temos que acolher? Aí o final do texto diz, porque Deus o acolheu. Como que eu não vou acolher aquilo que Deus acolheu? Então, acho que o versículo 1 diz, acolhei o que é débil na fé, ou o que é fraco na fé. E lá no versículo 3, no finalzinho, diz, porque Deus o acolheu. Então, como discernir e proteger esse irmão fraco, pastor Francimário? É uma excelente questão, pastor Roberval. Eu penso que, a princípio, o pastor, o líder, ele precisa ter essa compreensão de que esse irmão, ele realmente é uma pessoa que não só faz parte da igreja local, mas é alguém que está buscando crescer, é alguém que está aberto a receber ajuda, é alguém que entende a sua fragilidade, mesmo quando a igreja ou as demais pessoas não compreendem ou não vê. Via de regra, geralmente o pastor, ele conhece mais a ovelha do que as outras ovelhas, né? O pastor pelo cuidado, pelo zelo, pelo acompanhamento. Então vai perceber a fragilidade daquele irmão, a dificuldade que ele tem em uma determinada área. Então o pastor, ele vai ser aquela pessoa que vai ajudar esse irmão nessa caminhada de maturidade, de fortalecimento da fé, e ao mesmo tempo em que ele ensina a igreja que precisa cuidar, precisa zelar, precisa ajudar, estender a mão para essa pessoa e não deixá-la de lado. Inclusive, hoje, falando, perguntei para uma jovem o que era Páscoa, né, para ela, né, se ela sabia onde foi celebrada, por exemplo, a primeira Páscoa. E aí ela não soube explicar, eu falei da questão lá do Egito, que Deus havia instituído, e etc, que os irmãos já sabem muito bem essa história. Mas por que eu estou citando isso? Porque eu perguntei para ela se ela já tinha ido em alguma igreja. Aí ela falou, não, eu só frequentei algumas vezes e parei de ir na igreja católica, porque vi que eles não estavam ensinando de acordo com a Bíblia. Aí ela citou o caso do irmão dela, que ele estava frequentando uma determinada igreja aqui no bairro. E aí eu perguntei para ela qual era a igreja, ela falou, é uma igreja pentecostal aqui do bairro. E aí eu perguntei o porquê que ele parou de frequentar a igreja. Aí ela disse, é porque ele se afastou, porque a igreja estabeleceu que ele tinha que, vou usar o termo que ela usou, pagar o dízimo. E se ele não pagasse o dízimo naquele dia, eles vinham falar com ele e indagar e questionar, e ele acabou se afastando por conta disso. Então, veja, e ela falou, o que você acha disso? Aí, depois que eu dei um parecer a respeito disso, mas me permita só abrir aqui um parênteses, irmãos. Me parece que não é só ovelha débil que nós temos. Nós temos pastores também débeis. Na forma de ensino.
sabemos, irmãos, que o dízimo ele é bíblico, está na Bíblia, é uma doutrina bíblica. Mas dependendo da forma, por exemplo, que nós colocamos, nós podemos afastar. Ao invés de ganhar, nós perdemos aquela ovelha. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a ideia é ajudar biblicamente, confrontar biblicamente, orientar biblicamente. E quando nós deixamos de agir, nós podemos ser exatamente aquele instrumento de dispersão, ou seja, vamos dispersar essa pessoa que está fragilizada a isso. E uma coisa que ela me falou que me chamou a atenção é que uma coisa que ela notou, isso essa jovem falando, que quando ela entrava na igreja, a ideia de que ela estava sendo discriminada. Os olhares estavam voltados para ela e como se ela estivesse sendo discriminada, ou seja, você não faz parte desse grupo. O que você está fazendo aqui? Então, veja, meus irmãos, podemos até ter uma congregação débil, olhando de uma forma geral. Então, eu percebo que nós estamos diante de uma situação delicada de não apenas ter um irmão fraco na fé, podemos ter um líder fraco na fé, como podemos ter uma igreja fraca na fé, débil, sem o conhecimento, que precisaria exercer no cuidado, no pastoreio, no zelo, na admoestação, na exortação. Então, é isso que eu percebo e me incluo dentro disso tudo, né? Ter esse cuidado para que não venha ser instrumento de trazendo aí, de repente, mais um problema a esta ovelha. Pelo contrário, precisamos fazer isso tudo em amor, com respeito, orientando e sem perder a paciência, irmãos. Né? Nós sabemos que há momentos que não é brincadeira, irmãos, que você tem que respirar fundo. E fundo, e muito fundo. Aí você respira mais fundo ainda, porque senão a situação fica complicada. Mas que Deus nos ajude, queridos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Francimário. Então, cada vez que a conversa vai se desenvolvendo, a gente vai vendo mais, a gente vai mergulhando mais fundo aí e vendo a importância de tudo isso. Pastor Carlos, então a gente vai... Uma pergunta tem desdobramento da outra, né? Então, a primeira, eu falei sobre como não desanimar diante de aparentes, né, uma aparente falta de resultado, mas no sentido do pastor se manter e o pastor desistir daquela pessoa, né, do pastor desistir de tal pessoa. Agora, essa quinta pergunta, ela tem um alvo já tendo o pastor como alvo. Como que o pastor se protege dele desanimar, dele se abater, né? Porque uma coisa é você desistir da ovelha, que é um erro também. Agora, a pergunta número 5, ela tem a ver com como que você mantém a sua fé, né? Como que, diante dessas questões de resultado, dos desafios da obra, aquilo que o pastor Francimário acabou de falar, aquela coisa de respirar fundo, assim, dizer, Senhor, né? De respirar e... Então, diante dessa aparente falta de resultados positivos, diante de um padrão pecaminoso do membro, e agora eu quero acrescentar, pela fala do pastor Francimário, até de uma congregação. A gente olha assim, às vezes é uma congregação inteira, que por causa do líder, por onde o líder vai, a igreja vai levá-lo, né? Ele vai acompanhá-lo. Então, como manter a esperança e fé no evangelho, mesmo quando não há o menor sinal de mudança, né? E a gente sabe aí, eu vejo aí o quanto é importante fazer discípulos e trabalhar no fundamento. Pastor Carlos. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou para Lamentações de Jeremias 3. Pastor Carlos, pastor, deixa eu só fazer um comentário assim. Às vezes o missionário chega numa cidade
E por causa desse desânimo, ele pode até mudar de cidade, até desistir daquela cidade e querer ir para outro lugar. Sim. Lamentações 3, 20 a 22, diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, aqui está algo interessante. Muitas vezes, e isso dentro do campo missionário, como o pastor Roberval citou, é algo que vai acontecer sempre. Por mais que o missionário possa ser preparado, por mais que juntas possam direcioná-lo, quando ele entra num campo missionário, ele entra numa batalha espiritual tremenda e muito forte, que não tem seminário que vai ensiná-lo naquele momento, que não tem nada que possa trazer a ele um conteúdo. E aí que eu entendo, e passei por isso junto com a minha esposa, nos primeiros anos que estivemos lá, passamos aqui, me permita rapidamente dizer, depois de 6, 7 meses de estarmos dentro de um campo totalmente desconhecido, vivendo de forma diferenciada, senti que o abatimento já estava perdurando tanto no coração dela quanto no meu. Sentamos uma manhã em que André foi para a escola, oramos e conversamos. E ali, na verdade, choramos, desabafamos, porque sentíamos o peso daquilo que estava sendo entregue em nossas mãos. Como é difícil. Então, eu creio que esse encorajamento, primeiro, é claro que ele tem que sempre vir da parte do Espírito de Deus para conosco, mas eu também queria lembrar que muitas vezes no campo nos faltou mentoreamento. Faltou alguém que estivesse junto, alguém que acompanhasse o trabalho, alguém que pudesse nos alicerçar naquele momento. Então, eu quero crer que Deus foi tão generoso conosco que ele foi, mediante todas essas dificuldades que nós passamos, ele foi nos dando crescimento espiritual nisso. Mas eu creio que o crescimento também, independente de como ele vem, ele pode ser amenizado quando você tem um acompanhamento, quando você sabe que você está não apenas amparado pelo Espírito de Deus, mas amparado por aqueles que lhe enviaram, aqueles que estão talvez ministrando aquele campo. Então, eu vejo que é algo muito melindroso. E aí a gente tem que olhar para a cruz, pastor Roberval, que é o alvo de toda a esperança para os que creem em Cristo, né? Porque ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e ele nos encoraja a prosseguirmos mesmo em meio às lutas, às dificuldades. E aqui eu estou usando um pouquinho daquilo que Brian também colocou, como ele coloca outros 3 pontos. Encoraje com esperança. Eu creio que nós precisamos ser encorajados todos os dias, na esperança de que o trabalho não é vão, de que a obra não é nossa, mas ela é sustentada por Deus para que ela possa avançar, né? E com isso nós acabamos encorajando outras pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também sejam parceiras, né, naquilo que estão aprendendo e, ao mesmo tempo, com um tempo após, nós podemos delegar funções para que haja coletivamente esse abraço, para que haja coletivamente essa divulgação da palavra de Deus. E eu sei que não é tão fácil assim, mas nós devemos manter essa fé no Evangelho, mesmo quando não há sinal de mudanças. Porque, na verdade, queridos irmãos, e você que nos ouve, muitas vezes nós vamos passar por privações, por dificuldades,
por momentos difíceis e até entender que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco, ou que talvez Deus não se agradou daquilo que fizemos. E isso é uma mentira lavada e desalmada do diabo. Deus nunca nos desampara, porque o próprio texto que lemos diz que a bondade e a misericórdia se renovam a cada manhã. Isso que é importante. É isso que vai trazer alento, é isso que vai trazer força, é isso que vai nos dar motivações e motivar não só a nós, mas motivar pessoas ao redor para prosseguir nessa batalha espiritual. Eu creio que enquanto estivermos peregrinando aqui, nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus, porque é uma batalha que só vai ter o seu fim na glória de Deus. Aqui não há refresco, essa é a palavra certa. Aqui vai ser um deserto intenso, com calor, com frio, com fome, com sede, mas sempre lembrando aquilo que pode nos dar esperança. Jesus é a nossa única e verdadeira esperança para todos os sentidos da nossa vida. Eu creio que aí a gente se alimenta, mas muitas vezes falta isso. Me permita aqui finalizar que eu fico, às vezes, um pouco... Passei por um ano e meio agora aí num deserto muito forte, irmãos. Mesmo estando aqui com um grupo, e esse grupo me sustentou, mesmo não sabendo das minhas dificuldades que eu estava enfrentando, com palavras de encorajamento, com palavras que foram sendo suaves ao meu espírito, foram me fazendo compreendendo coisas muito mais além daquelas vividas, porque eu creio que o aprendizado ele é eterno, ele não vai parar. Eu vi o pastor Shed dizer algo que me impactou muito. Eu ainda não conheço muita coisa da Bíblia. Eu tenho muito o que aprender com ela. E isso, para mim, foi assim um banho de um bálsamo, dizendo assim: você não é tão limitado quanto o diabo diz que você é. Você é filho de Deus. E Deus é quem está trabalhando na sua vida. Então, eu creio que isso deve ser o motivo que não somente nos traga esperança, mas que possamos ajudar outras pessoas para que encorajemos com compaixão, com amor, assim como Cristo trabalhou com os seus discípulos e trabalha pelo poder do Espírito Santo conosco. Uau, quanta coisa! Eu queria falar com o pastor Cleverson. A gente fica processando assim, tudo que é dito, ainda bem que está sendo gravado. Uau! Pastor Cleverson, nessa mesma sequência aqui, e pegando até um comentário que o pastor Mark colocou aí, a pergunta número 6 vai nessa mesma linha que está sendo dito. Quais os benefícios de envolver, né? Eu coloquei desenvolver aí, mas não é desenvolver, é de envolver outras pessoas no processo de restauração, pastoreio, né? É sempre mobilizar a congregação, né? Fale sobre a importância de ser esse modelo de misericórdia, de compaixão para a congregação. E nessa questão de envolver outras pessoas, e o pastor Marco colocou aí a pergunta, né? Quem? Porque a gente vai envolver, não basta estar na congregação, é muito importante quem, né? Pessoas maduras, né? E cada caso é um caso. E como ele está colocando aí, como nós vamos treinar essas equipes, né? Esse é um grande desafio que eu tenho aqui e tenho pedido oração por isso. Pastor Cleverson, ajuda a gente aí com a sua experiência. Não sei se eu tenho todas essas respostas, hein? Mas vou tentar contribuir da melhor maneira, né? Pensando nessa questão, aí eu estava me lembrando aqui do conselho de Jetro a Moisés. Moisés, ele queria julgar o povo, né? Cuidar do povo sozinho. Então, Jetro dá aquele sábio conselho para que ele pudesse dividir as tarefas
com os líderes, instituindo líderes, começando de grupos pequenos, depois supervisores, assim que eu entendo aquele texto, até chegar nele, porque senão ele iria morrer e o povo também iria morrer. E aí a gente olha para cá, né? Nós olhamos para nós mesmos. Se nós trabalharmos sozinhos na igreja, a gente vai acabar morrendo, a gente vai acabar entregando os pontos, e a igreja também é prejudicada, a igreja também fica doente. Mas o que a Bíblia diz? Que o nosso papel de pastores, nesse processo de cuidado, também nós devemos ser treinadores, né? Devemos equipar a igreja, equipar os santos. E eu estava, enquanto a gente conversava aqui, eu estava pensando nos nossos líderes de pequeno grupo aqui na igreja, e pensando neles, e como que eu vejo neles a alegria de quando eles aprendem algo novo, nessa questão de cuidar de pessoas, porque os líderes de pequeno grupo, eles nos ajudam nisso, né? A gente enfatiza ali, um cuida do outro, é o pastoreio mútuo, e a cada etapa que a equipe ministerial vai passando, dando mais uma atribuição, ensinando algo novo, eu vejo o brilho nos olhos deles. E o que eu estava refletindo aqui, o povo, ele quer aprender, né? Aqueles que Deus tem chamado para liderar em nossas igrejas, eles querem aprender. E não vem como um fardo, mas é como uma oportunidade de exercitar o seu ministério. Então, a gente começa por aí, né? Dividindo tarefas com pessoas confiáveis. Aí vamos lá para os critérios, né, de Paulo, dados a Timóteo. Tem que ser pessoas confiáveis, pessoas tementes a Deus, pessoas fiéis à doutrina. E nesse processo, nós ensinamos principalmente pelo exemplo. Como o pastor Mark disse aí, o que ele faz, né? Ele atende, faz o discipulado e depois convida, olha, agora você vem comigo, você fará visitas evangelísticas comigo, no caminhar junto. Isso leva tempo, né? Nós somos muito condicionados, às vezes, por querermos resultados rápidos, e a formação de líderes, ainda mais nesse aspecto, pessoas que vão nos ajudar no cuidado de outros. Isso leva tempo, a gente não pode querer também aqueles resultados a curto prazo, mas depois esses irão nos ajudar nessa multiplicação. E aí é o que eu falo para os nossos líderes aqui. Eu falo, olha, vocês já vão nos ajudar a treinar outros, e é isso que tem acontecido. Aqui na igreja, a gente tem um irmão que ele gosta de cuidar de pessoas. Então, desde quando ele chegou na igreja, após o culto, no término dos cultos, a gente sempre viu ele ali conversando com o visitante, enturmando aquela pessoa. E durante um bom tempo, praticamente era apenas ele que fazia isso. Hoje, nós temos os líderes de pequenos grupos fazendo isso. Então, é muito legal quando a gente vê o término do culto, e aí tem aqueles diversos grupinhos conversando, em vez de todo mundo sair para ir para casa. Aí, quando a gente olha, são os líderes e até o próprio pequeno grupo conversando com o visitante, querendo saber mais da vida dele, convidando para um encontro de pequeno grupo. Às vezes, com o pequeno grupo todo cercando a pessoa, mas está naquele ambiente descontraído. E aquele irmão, ele serviu de exemplo, e ele é sempre um caso que a gente cita nos nossos encontros de treinamento, né, dos líderes de PGM. Então, essas pessoas, elas vão nos ajudar a multiplicar esses cuidadores através do exemplo, caminhando com o outro. Então, em linhas gerais, é isso. Como fazer? Dividindo o trabalho através do treinamento de líderes. Qual o critério? O critério lá é dado por Paulo a Timóteo. E como treinar? Investindo tempo e dando orientações, né? A parte teórica, mas aí principalmente o exemplo. As pessoas têm que caminhar com a gente para aprender pelo exemplo. E aí, para fechar, o pastor muitas vezes parece aquele ser estranho também, né?
porque é o agir com misericórdia. É estranho no sentido assim, para esse modelo de sociedade que a gente vive, esse agir com misericórdia não é visto com bons olhos, nem mesmo dentro da igreja. Muitas vezes o pastor é rotulado, ele é um bobo, ele investe tempo, o outro está aí pisando nele, ele está ali visitando, está aconselhando, está orando por aquela pessoa. E nesse sentido, eu sou pastor auxiliar aqui, do pastor José Laurindo, e ele é um homem de Deus e um homem que age assim. O homem é a misericórdia em pessoa. E muitas vezes tem gente que fala, não, ele não pode fazer isso, mas ali ele ensina, aí nos ensina aqui, os seus pastores auxiliares, nos ensina muito com o seu exemplo, nesse sentido. É isso aí. Me permita só um adendo de toda essa conversa. Há um livro bem interessante de William D. Taylor, que o título é Valioso Demais para que se Perca. Esse livro é muito interessante porque ele trabalha o contexto missionário antes, durante e depois. E muitas vezes nós só trabalhamos o antes e talvez um pouquinho do durante. O depois é esquecido completamente. Esse livro nos dá uma base muito forte do cuidado missionário e do cuidado pastoral também em si que nós devemos ter. Obrigado. O coitado pastor Cleverson, ou pastor Carlos, mas o coitado pastor Cleverson e mais, agora nem sei quantos, mais 50 pessoas, todos fizeram aquela leitura do Valioso Demais, só para lançar o desafio da importância de um bom cuidado pastoral, de um bom gestão pastoral, gestão missionária, e ter pessoas comprometidas com o cuidado e crescimento de pessoas. Mas uma sugestão excelente, pastor Carlos. Excelente. Bom, de minha parte já está entregue aí, eu não sei se vai para o Francimário ou se o pastor Mark, precioso demais hoje aí, está com vocês aí. Então, eu queria agradecer ao pastor Roberval, todos que estão aqui participando. Minha palavra final, pastor Roberval, eu coloquei uma série de perguntas. Eu creio que este capítulo é extremamente relevante, porque este capítulo provavelmente está descrevendo um bom número das igrejas batistas que eu conheço. Pessoas simples, quem sabe primeira geração de crente, e pessoas que vêm de circunstâncias nem sempre bem estruturadas e realmente carregando uma bagagem forte. Esta bagagem não vai desaparecer. Liberdade não queria dizer que toda bagagem do passado vai sumir de noite para dia. Queria dizer que a pessoa lentamente está deixando para trás, passo por passo, esta bagagem. Mas muitas vezes os passos são bem pequenos, até o ponto que, quem sabe, parece que acho que não está dando certo. O desafio que estou ali colocando para vocês contemplarem, acho que o pastor Brian foi muito sábio em dizer, se há pessoas, há situações, se é só o pastor que faz tudo, sim, vai quebrar o homem, vai deixá-lo exausto. Isso não é falta de fé, isso não é falta de compromisso. É um fato, gente. E este trabalho, de vez em quando, é extremamente difícil. E precisamos pensar sobre o meio de compartilhar o peso do ministério. E coloquei, claro, 2 sugestões para sua consideração. Eu estou em favor de presbíteros, mas também eu não estou enganado que isso não pode ser feito com muito rapidez dentro de um contexto missionário. Demora para desenvolver líderes, para se tornar
presbíteros. Não demora para sempre, mas demora. Ao mesmo tempo, não é a abordagem que vai encaixar bem com uma igreja batista mais estabelecida, mais tradicional, mas ainda precisando ministério. Coloquei uma sugestão para sua contemplação. Me desculpa, a tradução não é perfeita, mas um conceito usado no passado foi chamado plano do ministério familiar dos diáconos. Plano familiar do ministério dos diáconos. Isso foi usado em igrejas batistas por um bom tempo, só reconhecendo que existem até trabalho pastoral que pode ser feito. Hoje em dia, grupos pequenos estão assumindo um peso cada vez mais, mas só para dizer, lembrando que nós estamos embaixo da autoridade do Novo Testamento. Líder do grupo pequeno não faz parte do Novo Testamento que eu conheço, mas diácono faz. Então, eu ia até encorajá-los. Quem sabe os diáconos precisam ser líderes dos grupos pequenos e ser treinados como diáconos. O diácono, de acordo com a Bíblia, pode cumprir muitos papéis. Houve diáconos evangelistas, diáconos pregadores, diáconos ministros, servos. Então, quem sabe até uso mais neotestamentário dos diáconos pode ser até um passo extremamente interessante para aqueles que podem até compartilhar o peso. Então, duas perguntas finais aqui. Como nós vamos treinar esta equipe de apoio? O que você está pensando? Quais são as áreas em que esta equipe poderia servir? Aconselhamento. Você lembra, pastor Carlos e pastor Francimário, eu fiz aquele desafio lá em Juazeiro do Norte de treinar as mulheres como diaconesas em aconselhamento de outras mulheres. Por que não? Por que não? Acho que seria super interessante. Aconselhamento, preparação para casamento. Muitos até, sinceramente, muito aconselhamento bíblico na área de casamento, pastor Roberval, é nada mais do que fazendo aquele aconselhamento pré-nupcial depois de 10 anos. Fazer o quê? Você vai para a mesma coisa que você vai conversar com um casal antes de se casar, depois de 10 anos, se não pegou, se não recebeu a mensagem, não pegou a mensagem, você vai retornar para a mesma coisa. Gente, isso não é coisa bem novo, não. Eu estou até aconselhando um casal que vai se casar no final de novembro. Vou fazer o casamento e depois isso passa aqueles 6 meses fora. Quando retornar da nossa viagem, foi bem simples. Nós vamos estudar um livro, capítulo 4, papéis do homem, papéis da mulher dentro de um casamento. Tudo bem, antes de casamento. Eu estou até conversando com um menino sobre alguns desafios de seu casamento. Sabe qual é, depois de 10 anos de casamento? Sabe qual é o problema? Papéis do homem, papéis da mulher dentro do casamento. Ou seja, já tem, se tiver até diáconos prontos de servir nessa área, pode ser uma bênção. Servir na área de, claro, necessidades físicas. Mas só uma sugestão, quem sabe isso também seria uma área. E a sugestão que eu fiz, quem sabe até em seu treinamento, só pegando, porque este livro é útil, porque cada capítulo é um capítulo único. Quem sabe até pode treinar diáconos, casais, acho que é super legal ter diáconos servindo como casais. E pode usar este livro para dar dicas de como fazer uma visita, como fazer um ministério, como fazer até cuidar alguém no discipulado, etc. Sugestões. Gente, valor dessa conversa é que a gente está pensando como pastorear
o povo de Deus com mais força. Porque, finalizando, o pastor Brian falou corretamente, nosso objetivo é pastorear bem, para que nós possamos apresentar a Cristo Jesus, a sua noiva, purificada, mostrando sinais de crescimento que só o próprio Espírito Santo pode realizar. Gente, que Deus abençoe. Até nossa próxima conversa. Estamos chegando aqui. Nós vamos tirar o intervalo semana que vem e a semana que vem, ou a próxima vez, nós vamos encerrar com o assunto identificando e treinando os líderes. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.